Nosso tema hoje é o Dia do Consumidor, Dia Internacional do Consumidor. Estamos conversando com o advogado Sérgio Tanuri, especialista em direito do consumidor. Ele já falou que é uma ironia, né, no Dia do Consumidor, a gente ter justamente nesse dia, né, mais medidas restritivas ao funcionamento do comércio. E a gente teve várias manifestações ontem, né, Silvio? Mas a gente procura por aí algumas informações sobre as manifestações contrárias ao lockdown, mas a gente encontra muito pouco, né? Parece que não houve nada. Parece que não aconteceu nada. Ainda bem que a gente está falando aqui delas, né, Lacombe? Pois é, o Constantino quer falar um pouquinho das manifestações de ontem. Não sei se você aí nos Estados Unidos, até aí chegou a você a informação de que houve? O Lacombe, só pelas redes sociais. E aí é o seguinte, né? O povo sai às ruas com a pauta que não é aquela que certos jornalistas desejam, eles fingem que não existe e aí eles ficam em casa. Aí sim, hashtag fica em casa, né? A imprensa dormia enquanto o povo acordava e gritava nas ruas contra as restrições dos lockdowns. Eu acho curioso, eu quero até mencionar o nome, porque eu acho importante, é alguém que tinha uma postura mais moderada, não era associado a uma militância esquerdista, como o filósofo Pondé. Há 4 dias atrás, o Luiz Felipe Pondé clamou pela ida do povo às ruas. Só que ele queria que fosse para pedir o impeachment do, abre aspas, assassino, que é o presidente da República, segundo ele. Aí o povo sai às ruas contra o governador de São Paulo, ou contra as restrições, ele foi lá e achou um absurdo o povo estar nas ruas. Ou seja, na verdade, o que essa turma não está gostando é da pauta que levou o povo à rua. Tem só um detalhe, porque além do estado de São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, né, em Salvador, onde houve uma enorme carreata, e sobretudo no Distrito Federal, em Brasília, o comparecimento foi muito significativo, foi muito simbólico. Se a gente pensar que estamos aí há 1 ano vivendo uma pandemia, tanta gente ir simultaneamente às ruas foi realmente uma grande novidade. Como bem disse o Constantino, já que a pauta não agrada a determinados setores da imprensa, ou majoritariamente o mainstream, a grande mídia, ela foi simplesmente ignorada. Mas aqui nesse programa a gente não ignora, não é mesmo, Lacombe? A gente não é aquele tipo que acha que democrata é quem pensa como a gente e totalitário ou autoritário é quem pensa de forma diferente. Então aqui a gente fala. Até porque cá entre nós, né, Lacombe, a turma tentou também passeatas recentemente, só que não conseguiu levar ninguém para as ruas. Foi o caso lá do MBL, não levou ninguém. Foi um fracasso, um fiasco total. E olha que curioso, né? Quando o pessoal aqui nos Estados Unidos, por exemplo, do Black Lives Matter fazia manifestação, aí a imprensa aplaudia e depois saíram até estudos, vejam que coisa curiosa da ciência, né? De que não tinha aumentado o contágio, ou seja, é um vírus ideológico. E quando foram ver a festa e a aglomeração democrata após a vitória do Joe Biden, teve até um jornalista no Brasil que se confundiu, coitado. E ele falou aglomera festa, né? Porque aí, nesse caso, não é aglomeração, a gente sabe que é um duplo padrão escancarado. Eu me lembro das manchetes. Black Lives Matter não provocou, nenhuma delas provocou aumento de contaminação. Comícios do Trump aumentou terrivelmente a contaminação pelo coronavírus. Bom, já que somos um programa democrático, então deixa eu me pronunciar. Eu não fiquei sabendo das manifestações de ontem, mas já que vocês estão me contando que elas aconteceram... Você está lendo os veículos errados. Eu estou brincando, gente, é uma ironia, ok? É uma ironia. Avisa que você está brincando, é uma ironia. Não, vou avisar que eu estou brincando, é uma ironia, tá? Uma brincadeira. Mas, voltando às manifestações, o que me estarreceu, e eu acho que talvez tenha sido isso, que tenha assustado também o filósofo Luiz Felipe Pondé, é o motivo dessas manifestações, né? Porque a gente tem 2.000 pessoas morrendo por dia e você tem gente saindo às ruas para apoiar que não haja nenhuma restrição no comércio. Então, tudo bem, a gente pode fazer o contrário. O contrário é o quê? É deixar tudo aberto, deixar as pessoas circularem livremente e com as pessoas circulando livremente, aquelas que transportam o vírus e são vetor do vírus, a gente pode deixar o vírus circular livremente e esperar para ver o que vai acontecer com os hospitais, com o número de casos e o número de mortes, né? A gente pode ter aqui o primeiro experimento no Brasil, um laboratório a céu aberto, de como o vírus vai se comportar sem nenhuma restrição e também quantas variantes vão surgir. A gente pode fazer essa experiência, a maioria concordar. Eu não acho que a maioria queira isso. A gente está fazendo experiência faz um ano. Né? Não, a gente teve várias medidas de restrição que derrubaram as contaminações. As variantes surgem no ambiente. Que vai aumentar a no ambiente de confinamento. Não, as variantes surgem. Qual é a base científica? Não, pelo contrário. O que os cientistas e os infectologistas dizem. Funciona. Os cientistas e os... Eu vou te...
Uma pergunta de cada vez, por favor. Os infectologistas cientistas dizem que as variantes surgem justamente no ambiente de disseminação do vírus sem qualquer tipo de controle, que é o que acontece no Brasil caso não haja nenhuma medida de restrição. Eu acho muito pouco solidário e empático as famílias que, ou as vítimas, ou as famílias que perderam parentes recentemente e que estão sofrendo, os hospitais que têm fila por leito de UTI, você sair para protestar. Amanhã pode ser você, pode ser um parente seu também. E não é só para pobre que isso acontece, não. É para rico também, porque os hospitais particulares aqui em São Paulo, aqueles mais famosos, estão lotados. Agora, que o lockdown funciona, a gente pode olhar, por exemplo, aqui do lado mesmo, no estado de São Paulo, em Araraquara, e ver que desde que as medidas de restrição, distanciamento extremamente duras, muito mais duras, aliás, do que as que acontecem no estado de São Paulo e na maior parte do país foram implementadas, o número de casos recuou e o número de internações também. Então, é só ver o que está acontecendo aqui em Araraquara, aqui do lado. Podemos olhar para Portugal, também para o Reino Unido, há inúmeros exemplos. Mas a gente olha aquele velho mapeamento, né, de contaminações, você não vai encontrar o comércio que cumpre protocolo, o restaurante que cumpre protocolo, o bar que cumpre protocolo, entre, né, os ambientes em que mais se dão as contaminações. Você não vai encontrar, você vai encontrar no transporte público, por exemplo. E quanto a isso, pouco se fala, a gente não tem um combate em relação a isso. Quanto ao lockdown, a gente sempre fala dessa tabela, se você for olhar ali, mortes por milhão, todos os países que a gente tem. Se você tivesse lockdown como uma fórmula mágica para solucionar tudo, os países que fizeram os lockdowns mais pesados não estariam entre os que têm mais mortes por milhão. Bélgica, Portugal, que você citou, Alemanha, Inglaterra, Itália. Então, não há base científica. Mas, Lacombe, essa curva está se invertendo. Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes por milhão, por exemplo, o Brasil já passou os Estados Unidos. Nossa, a gente tem uma mosca chata aqui, com licença. Na média móvel de casos também, a mesma coisa. Dos últimos 7 dias, a média móvel de casos. Também o Brasil está em primeiro lugar. Então, a gente tem que olhar para onde essas curvas estão indo. E é verdade isso que você falou, no restaurante, nos bares, as pesquisas que foram feitas, acho que principalmente restaurantes, não são um grande lugar de contaminação. O problema é que é o seguinte, você chega a um nível de circulação de vírus e número de casos tão alto que você, infelizmente, tem que fechar e restringir tudo para diminuir, de fato, a circulação das pessoas. Porque a pessoa que vai ao restaurante, ela deixou o carro no manobrista, ela vai conversar com o amigo, ela vai conversar com o garçom. Então, em todo esse circuito que ela vai até lá, que ela volta para casa, ela passa em outro lugar. Então, tem aquela ideia de que a vida é normal e de que as pessoas podem circular normalmente. Mas aí você abandona que as pessoas são atingidas por esses fechamentos. E são isso é muito cruel. É verdade, não, exatamente. Isso é muito cruel. E aí tem um ponto... Acho que o Rodrigo está falando. Já que a Amanda lançou mão de um argumento que, para mim, soa um tanto sensacionalista, que é quem está saindo na rua se sentir quase culpado pela morte de pessoas, famílias que perderam. Deixa eu perguntar se a Amanda está disposta a ir nas comunidades mais carentes explicar para o garçom que ele não tem o que comer enquanto que o nosso salário pinga no final do mês, né, porque ele não pode trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado com o tipo de argumento que a gente quer usar para causar um impacto emocional, Amanda, porque as pessoas estão morrendo e sofrendo por outros motivos que não apenas a pandemia, sem falar que não há essa robustez toda científica para esse tipo de medida. Os transportes públicos continuam lotados, a Argentina apresentou resultados péssimos com um lockdown muito mais intenso que o nosso, então não há a prova sequer de que essas medidas drásticas que ferem totalmente as nossas liberdades funcionam. Agora, não obstante, nós temos o outro lado da equação que é sempre ignorado por quem é servidor público ou quem faz home office ou quem está saindo para trabalhar, sabe-se lá por quê, se muitas vezes sequer é considerado essencial o trabalho. Rapidamente para a gente não, muito brevemente, só eu vou complementar, na verdade, a fala do Rodrigo, ela vai totalmente ao encontro do que eu ia dizer, é que quando a gente fala, por exemplo, no estado de São Paulo, Amanda, a gente está falando num estado de 44 milhões de pessoas, o maior da federação. São Paulo é um país, na verdade. Então, quando a gente fala assim, fiquem todo mundo em casa, vamos fase roxa, fecha tudo, toque de recolher. Pela primeira vez, o governador João Dória, escutei ele fazendo uma declaração hoje pela manhã, numa entrega de vacinas do Instituto Butantan, ele admitiu a palavra toque de recolher, que ele mesmo negava há pouco tempo atrás. Então, assim, o que acontece é que eles vão mudando os apelidos, as cores das faixas, e, na verdade, o que eles estão fazendo é, sim, um lockdown no estado de São Paulo. E num estado com 44 milhões de pessoas, é muito complicado você pensar na pessoa que mora lá na periferia, num teto de zinco, dentro de um barraco, que precisa acordar para vender pano de prato para levar o almoço para casa, que tem 5, 6 filhos, que alguns sequer estão indo para a escola.
Então, Bem, é muito Silvia, difícil essa pensar mesma nessas pessoa pessoas. está esperando na Porque fila do quem hospital consegue... também. Eu sei, Amanda, a gente tem muita solidariedade, mas então, para eu não me alongar aqui, o que o Rodrigo falou é verdade. As pessoas que estão indo para a rua estão se sentindo culpadas de estar indo para a rua, porque, olha, você é culpada pela morte de alguém. Não, ninguém é culpado por nada. As pessoas precisam viver. É claro que cada vida importa. Eu não estou aqui sendo contra a vacina ou sendo contra... Eu só acho que esses lockdowns, eles já se mostraram ineficazes e eles não levam em conta a diferença demográfica de São Paulo, do país, a diferença econômica das pessoas que não têm condições de comprar comida. Elas precisam trabalhar para comprar comida do dia. Quem tem que providenciar isso com programas de cobertura social e de apoio a essas famílias é o governo, em todos os seus níveis, o governo federal e também os governos estaduais e municipais. Por isso que a gente tem um auxílio emergencial e por isso que a gente tem que ter imediatamente outros programas de socorro econômico para salvar empregos, para dar crédito aos microempresários, micro e pequenos empresários, para atrasar o pagamento de impostos ou então até para perdoar o pagamento de alguns desses impostos e dessas contas. Eu concordo totalmente com você. Não adianta você fazer lockdown se do outro lado, você não dá, minimamente um amparo a essas famílias, riqueza um apoio céu, a essas Amanda. famílias. Riqueza não brota do solo nem mas cai o do Estado céu. tem Esse que modelo você agir, tá são defendendo é medidas insustentável. são medidas O Estado tem que agir, deixa eu anticíclicas. riqueza, Amanda. O Estado tem que agir, o governo federal permitiu, por exemplo, eu tenho uma empresa que é simples, permitiu que a gente pagasse com 6 meses de atraso os impostos. Isso não foi feito em municípios, não foi feito nos estados. O governo federal diminuiu o PIS/COFINS dos combustíveis. 18 estados do Brasil aumentaram o ICMS dos combustíveis. Então, é uma situação muito complicada.